Olá, eu sou Adriano Reis, programador, e esse é o nosso quarto vídeo da série sobre mim. No último vídeo nós criamos um módulo e um controller e testamos o nosso controller através de uma variável teste. Nós criamos aqui uma variável teste no controller e usamos essa expressão para exibir essa variável na nossa view. Tá ok? E agora nós vamos estilizar um pouco o nosso projeto, iniciando algumas ideias do Bootstrap. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a classe container, que ela cria uma margem dos dois lados da página. Depois, nós vamos criar um Jumbotron dentro de um H1. Eu vou fazer bem rápido para a gente ganhar tempo, mas vocês podem pausar o vídeo e ver como é que está funcionando. Tá vendo? Ela dá esse efeito ela cria um bloco cinza e é bem bonito para fazer um título. Falando nisso, eu já vou criar aqui um title e vou mudar lá no meu controller title contatos. Beleza? Já mudou pra gente. Eu vou criar agora uma div e nela eu vou inserir botão, novo contato, uma label, nome, uma input type test. E aí ficou feinho, né? A gente vou estilizar isso com o Bootstrap. Aqui eu vou criar uma classe, utilizar, né? btn primary, faz isso no botão, e no meu input eu vou colocar uma classe form control. Vejam que o form control ele deixa o meu input com 100% de width e eu não quero isso, eu quero que ele continue do lado ali do meu botão. Como é que eu faço para isso acontecer? Eu vou criar aqui uma classe, eu vou utilizar uma classe form inline. Viu? Show, né? E agora, voltando para o nosso Angular, eu vou fazer o seguinte. Eu vou armazenar o que for digitado dentro desse input. O que for armazenado dentro desse input vai para uma ng model, que vai se chamar nome. E quando ele for digitado, ele vai aparecer aqui. Olha só que interessante. Tá vendo? Isso é o ng databind. Esse é o databind do Angular. Quando você clica em alguma coisa, você digita no ng model, ele manda para o controller que joga para a variável e exibe na nossa view. Isso é muito produtivo, isso é excelente para a gente fazer infinitas coisas que não dava para fazer antes só com jQuery ou PHP. Ou se dava, era muito trabalhoso fazer. Beleza? Mas aí eu não vou armazenar isso apenas numa variável chamada nome. Eu vou armazenar isso em contato.nome. Aqui melhor assim. Pular uma linha. ngModel contato.nome. Quando eu uso contato.nome aqui, automaticamente, se ela não existir no meu controller, o Angular cria ele para mim. É lógico que eu não vou ter acesso a ele se eu não criar a variável, mas esse contato existe como um objeto que tem um atributo nome. Beleza? Então, vamos dar continuidade. Eu vou vir aqui, vou criar aqui um scope.contato é igual a um objeto vazio. E depois, quando eu digitar o nome, ele vai atribuir o nome ao contato vazio. Perfeito? E outra coisa, esse botão e esse nome e input são separados. Eu vou separar ele assim. Uma div
E aqui eu coloco uma classe form group. Ela não teve grande efeito visual, mas quando é um formulário vertical, isso tem um efeito melhor. Tá ok? Total de contatos num parágrafo. Outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: quando eu colocar, eu botei esse total de contatos para vocês enxergarem o que está acontecendo. Quando eu digitar um nome, eu quero adicionar isso em algum lugar. Eu vou adicionar numa lista chamada contatos. Então eu vou clicar em contatos e ele vai adicionar em contatos. Mas primeiro eu tenho que criar uma função que faz isso e acessar ela pela minha view. Eu acesso ela pela ng click e eu vou criar aqui adicionar. Adicionar o que? Contato. Vamos ver como é que vai funcionar. Eu vou vir aqui, scope.adicionar é igual a uma função que recebe contatos, contato. E aí eu vou criar aqui uma variável chamada scope, que é igual a um array. E aí, scope.contatos.push recebe contato. Delete contato. O que está acontecendo aqui? Quando você digita o nome e clica em adicionar, automaticamente você manda esse contato para minha função adicionar, que pega esse contato e adiciona uma lista chamada contatos, e depois eu deleto esse contato aqui para poder limpar na verdade é scope.contato, e eu já deleto para ficar limpo aqui embaixo, tá vendo? Tá sumindo o nome porque ele está deletando lá o scope contatos. Mas isso não está sendo exibido em lugar nenhum. Então como é que eu faço? Eu vou vir aqui, ao invés do 0, eu vou botar aqui contatos.length. Então quando eu criar aqui o primeiro, ele já vai aparecer, o segundo, o terceiro. E aí eu já vou criar mais o seguinte: eu só quero que essa mensagem com o número de contatos apareça se eu tiver contatos acima maior do que 0. Se eu tiver contatos igual a 0, eu não quero que isso apareça. Então eu vou fazer o seguinte: ng show se contatos.length maior que 0. Tá vendo? Ele sumiu. Mas quando eu clico, ele aparece. A ideia do ng show é que ele está aqui, tá vendo? Mesmo que ele não apareça, o meu elemento ele está aqui, só que ele está com display none. Se eu coloco alguma coisa, ele aparece e simplesmente ele muda para display block, entendeu? Mas ele não deixou de existir, ele sempre existiu na nossa DOM. E aí eu tenho que fazer mais uma outra validação, que é o seguinte: se eu não tiver nada aqui, eu não posso adicionar nada, porque se eu ficar adicionando elementos vazios, pode me dar problema depois. Vai me dar problema. Então, quando não tiver nada, eu quero que o meu contato, novo contato, meu botão, fique bloqueado. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e crio ng disable. O ng disable vai ser se contato.nome. Se não tiver contato.nome, ele fica... Não ficou. Se não, disabled. Tá, ok, eu escrevi errado. Se não tiver contato.nome, ele fica vazio. Quando eu digitar a primeira letra, ele já me libera aqui o meu. E quando eu adicionar, ele deleta o contato e aí volta a ficar fosco, volta a ficar desativado.
Meu ngDisable ele só fica desativado se aqui for true, Por isso que eu tive que colocar o exclamação, que é quando não tiver contato.nome. Perfeito? Então, vamos continuar. Eu vou criar agora uma outra div que vai ser um alerta. Que quando não tem contato, fica em branco, não está dizendo que não tem contato. Então, quer dizer, contato, nenhum contato cadastrado. Quero que apareça essa mensagem, nenhum contato cadastrado, quando não tiver nenhum. Mas que quando tiver algum, ele vai sumir. Perfeito? E aqui eu já vou usar uma função um pouco diferente. Eu vou usar o ng if. Da mesma forma, contatos.length maior que 0. Aqui, se contatos.length for igual a 0. Então, quando contatos.length for igual a 0, ele aparece. Quando for diferente de 0, ele some. Show? E eu vou estilizar esse meu dessa minha div com a classe alert danger. Viu? Ficou bonitinho, né? Clicou, ele some, aparece só os contatos. Aqui também eu vou estilizar isso aqui com a classe text info. Ficou azulzinho, ficou mais bonitinho. Perfeito. Agora eu vou criar aqui uma tabela. Beleza, criei essa tabela um pouquinho rapidinho, né? E aqui eu vou usar as classes table stripped, que é para ela ficar zebrada. Vou colocar table responsive, que é para ela ficar responsiva, e só. Perfeito? Tá aí nossa tabela. Com o botão vai aparecer o nome da pessoa aqui e o nosso botão excluir. Tá ok. Bom, agora o que está faltando é a gente listar os nossos contatos. Eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu vou editar, vou criar um vídeo um pouquinho menor, porque tá ficando muito grande o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, estejam curtindo aí as aulas. Dê um likezinho no vídeo se gostou. Compartilhe, eu vou continuar criando vídeo semanalmente e se inscrevam no canal, isso é muito bom para mim, tá ok, galera? Então é isso aí, forte abraço e até semana que vem.